Que o Senhor continue dando força, dando graça, dando saúde a teu servo, para que a cada dia ele possa estar realizando a tua obra, Senhor, que nós te pedimos nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Minhas palmas louvam o Senhor. Aleluia. Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? É bom estar na presença do Senhor, poder louvar e exaltar o nome do Deus vivo, aquele que vive e reina para todos sempre. Para nós é uma oportunidade maravilhosa de podermos estar na presença do Senhor, né? Tendo visto aqui há muitos nesse momento que gostaria de estar aqui e não pode, né? Alguns por motivo de trabalho, né? Outros por motivo de enfermidade, né? Tem pessoas, irmãos, que estão dentro do presídio, que se converteram a Jesus, que aceitaram a Jesus, e estão contando os momentos de sair para poder ir para uma igreja para louvar o nome do Senhor. Tem pessoas que estão, né, no hospital, passando por um processo terrível ali, não sabe nem se vai sair e está aguardando o momento de ir numa igreja para agradecer a Deus. Então nós temos que valorizar a oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor. Amém ou não amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, em nome de Jesus. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4. Bendito é o nome do Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Estava meditando nessa palavra e o Senhor me orientou para poder compartilhar com os irmãos. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4 em diante, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. No versículo 5 diz assim: seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor. No versículo 6 diz: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de orações e súplicas com ações de graça. No versículo 7 diz: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Amém? Pode sentar-se em nome do Senhor Jesus. No versículo 4, ele já inicia dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. O grande problema que nós enfrentamos é que a nossa alegria, muitas das vezes, nós depositamos em tudo à nossa volta, menos no Senhor. A gente acredita que para termos alegria ou para sermos felizes, precisamos que as pessoas que estejam à nossa volta nos façam sentirmos bem. Que as pessoas que estão à nossa volta nos traga paz. E aqui, a carta que foi enviada aos irmãos que estavam em Filipe, ou os filipenses, o apóstolo manda essa carta deixando claro para eles uma coisa: que eles precisavam focar a alegria deles no Senhor. E quando pensamos assim, em focar a nossa alegria no Senhor, é por quê, irmãos? Porque o ser humano é falho. Todos nós temos fraquezas. Todos nós temos falhas.
Então, se eu apoiar a minha alegria, supondo, na minha esposa, nas minhas filhas, ou talvez no corpo ministerial da igreja, ou até nos irmãos, certamente eu vou me entristecer. Porque todas as pessoas que estão à nossa volta são seres humanos como eu sou, e também têm falhas e limitações também como eu tenho. Então, quando falamos de relações humanas, quando falamos de andarmos na fé com Deus, nós precisamos entender o que acontece também à nossa volta com as relações humanas, com as pessoas em quem confiamos, convivemos. E entender que pessoas ou seres humanos são limitados, têm limitações. Seres humanos têm seus momentos. E talvez alguém até diga assim, mas pelo amor de Deus, parece que essa pessoa, assim, esse momento nunca acaba, né? Porque cada um tem uma maneira de lidar com o problema, com a vida. E aí, quando o apóstolo envia essa carta dizendo assim, olha, vocês precisam apoiar a alegria de vocês, a fé de vocês em Deus. Porque todas as vezes que você olhar para o lado, para o ser humano, você vai encontrar motivos para se entristecer, para se angustiar. E a caminhada com Deus, a caminhada na fé, ela fala muito disso. Por quê? Porque muitas e muitas pessoas desistiram de caminhar por causa de algum problema, e é com seres humanos. O problema não é com Deus. Por isso ele está dizendo assim, alegrai-vos sempre no Senhor. E ele diz, novamente vos afirmo, alegrai-vos. Por quê? Porque é do Senhor que vem a força para nós vencermos a angústia, a dor, o sofrimento, a tristeza. É Ele que nos dá força para nós conseguirmos vencer as dores que temos na nossa alma. Por isso que a Bíblia nos afirma que o Espírito Santo, ele é o quê? O Consolador. Porque Ele sabe a dor da nossa alma, então Ele vem e nos conforta, nos consola. Então, quando ele mandando essa carta para os irmãos que estavam em Filipe, ele fala assim, olha, vocês vão lidar com situações, vocês vão viver em situações que vocês vão até pensar em parar, até em desistir, porque vocês vão lidar com pessoas, com seres humanos, e se vocês depositar a alegria no ser humano, certamente você vai se entristecer. E ele diz, alegrai-vos no Senhor. Tem seres humanos, cada um tem uma maneira de lidar com a vida, né? Tem pessoas que ela acorda, né, pela manhã e ela não quer falar com ninguém. E ela só vai falar com alguém depois da metade do dia. Tem pessoas que são assim, irmãos. De repente você diz assim, nossa, Deus me livre de dar com uma pessoa dessa, né? Mas de repente tem pessoas também que já amanhece falando. E alguém diz assim, meu Deus, essa pessoa não para de falar não? Pelo amor de Deus, já amanhece já falando. Não é assim? Então eu estou colocando um paradigma aqui, eu estou trazendo aqui um exemplo, que existe falha em todo mundo. Todo ser humano tem seus momentos e tem suas falhas. E quando ele manda essa carta para os irmãos que estavam em Filipe, ele estava falando assim, olha, vocês precisam aprender a separar as coisas. Vocês precisam aprender a separar as coisas. O sentimento de vocês não pode estar ligado ao que os outros à sua volta promovem. Porque se você ganhar um presente, você sorri. Mas se você não ganhar o presente, você vai ficar triste? Então você está dependendo de alguém para ter alegria ou tristeza. E a realidade é que Deus deu uma vida para mim, Deus deu uma vida para você. E essa vida que Deus deu para nós, ela não depende do outro. Ela depende de nós entendermos que nós precisamos viver no centro da vontade de Deus e entendendo que aquilo que Deus tem com a nossa vida é para a nossa vida. Só que a nossa maior dor é que nós queremos que todos à nossa volta entendam como é bom estar aos pés do Senhor, na presença do Senhor, servindo ao Senhor. E às vezes a gente acha que é uma afronta.
Só que a escolha é pessoal. A escolha é de cada um. E até isso precisamos entender, porque a Bíblia fala e conta a história. E Jesus, chega um mancebo diante de Jesus e fala para ele: mestre, eu quero te seguir. Eu quero te seguir. Jesus falou para ele assim: as raposas têm o seu covil, lugar onde dormir. As aves têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E está dizendo assim: olha, tu quer realmente me seguir? Então você vai ter que renunciar muita coisa na tua vida. É isso mesmo que tu quer? Porque servir a Deus é nós entendermos isso, irmãos. Que seguir a Jesus é estarmos dispostos a dizer não para muitas coisas na nossa vida. E existem coisas que nós, para dizermos não, dói em nós. Porque muitas das vezes, para dizermos não, a nossa vontade é muito maior do que a vontade de fazer a vontade de Deus. O desejo de fazermos o que queremos, às vezes é muito maior do que fazer a vontade de Deus. Então, quando você tem que dizer não para você, não para o seu ego, não para as vontades que você tem para fazer a vontade de Deus, dói em nós. Só que existe uma coisa chamada crescimento. E não há ninguém que cresça sem sentir dor. Eu vou te dar um exemplo simples do que é isso. Se você já plantou uma bananeira na sua casa, você vai entender. Você coloca ali um pedaço de raiz, um brotinho ali, é bem pequenininha. Mas para ela crescer, ela cresce de dentro para fora. E conforme ela vai crescendo, ela vai arrebentando assim, ó. A parte que já cresceu, ela vai arrebentando para crescer. E quanto mais ela vai engrossando, mais ela vai arrebentando para crescer. A árvore não é diferente. Você vê que está um ovo, né, ou de um pássaro, e ali dentro está o pássaro, mas olha o sofrimento que ele tem para sair do ovo. Olha a luta que é. Primeiro ele fica apertado, sentindo angustiado por 21 dias. E tem que ter o calor certinho para ele chegar a nascer, porque se não tiver ele morre dentro do ovo. E aí depois que ele está muito apertado, ele começa a quebrar com o biquinho dele. E é tremendo isso, irmãos. Então, para crescer, dói. Para nós entendermos cada vez mais a vontade de Deus e nós podarmos em nós o excesso, dói. Às vezes a vontade de responder na mesma altura. E dói quando Deus fala assim: não responda, se cala. Dói. Porque nós, como seres humanos, temos lá, vem logo a resposta logo, né, irmão? Porque na realidade nós sentimos a dor quando nós ouvimos algo que nos entristece, e na hora você recebe uma mensagem, né, uma forma de contra-atacar com uma palavra que vai fazer a pessoa também sentir dor. Só que na realidade tu não está resolvendo, só está machucando o outro, aí o outro vem e te machuca de novo. E aí quando nós começamos a entender que a vontade de Deus é que muitas das vezes nós fechamos a nossa boca e deixamos Ele responder por nós, dói. Dói. Porque todos nós queremos ter o direito de resposta. Toda ação tem uma reação. E quando chega na hora da reação é que o Senhor fala assim, ó, aquieta. Quando chega na hora da reação, Deus fala assim, ó, te cala. Quando chega na hora da reação, Deus fala assim, te acalma. E isso dói em nós, porque a vontade é de explodir, irmãos. Por que isso acontece? Porque nós somos humanos. E deixa eu falar uma coisa. Deus, quando nos fez, Ele nos deu sentimentos. Então, se Ele nos deu alma, nos deu sentimento, então nós sentimos dor, né? Alegria, né? Sentimos frio, sentimos calor, é assim? Sentimos tristeza, sentimos raiva, também amamos. Tudo isso está ligado ao sentimento. Tudo está ligado ao sentimento.
Por quê? Porque tudo que acontece à nossa volta vai querer provocar justamente esses sentimentos que nós temos. E de alguma maneira, se você responder de maneira negativa, você vai trazer maldição, coisas ruins para a sua vida. Aí vai vir mais tristeza, mais angústia. E ele fala assim: alegrai-vos no Senhor sempre. Repito, alegrai-vos no Senhor, versículo 4. E quando ele fala isso, ele já está dando uma dica e mostrando para nós uma coisa: quando nós colocamos o Senhor de lado e colocamos a nossa alegria nas coisas à nossa volta, a tendência é muito grande de nós sofrermos. A tendência de nós nos decepcionarmos, irmãos, é uma coisa muito grande, é muito grande. Então precisamos entender, irmãos, de maneira bem clara, que a nossa fé, a nossa alegria, a nossa paz, ela tem que estar depositada no Senhor. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. A Bíblia fala que sobre ele está o óleo da alegria. Então, se ele é o príncipe da paz, sobre ele está o óleo da alegria, e se ele está habitando em nós, então a paz do Senhor está sobre a nossa vida. A alegria do Senhor está sobre a minha e sobre a tua vida. Quem pode entender isso, levanta a mão para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aí no versículo 5 ele diz: seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração, súplicas e ações de graça. E aí ele está dizendo o quê? Todo o processo que acontece à nossa volta provoca em nós o quê? Ansiedade. Todo o processo que acontece à nossa volta provoca em nós ansiedade. Tem pessoas que têm que tomar remédio, para ansiedade, porque senão não consegue dormir. Por quê? Como que isso acontece e chega na vida da pessoa? As coisas que acontecem à volta, na história daquela pessoa, provoca na pessoa dores. Tem pessoas que têm ansiedade e o grau é tão grande que não conseguem entrar no elevador, porque se sente sufocada. Sente medo, qualquer barulho dá medo. Ansiedade. Tem pessoas que, às vezes, quando tem problemas, que são mal resolvidos, que não são bem resolvidos, quando se depara com a outra pessoa que causou o problema na vida dela ou dele, começa a tremer. Sabia? Tem pessoas que isso é ansiedade. Fisicamente, nós sentimos por coisas que feriu a nossa alma. Por isso ele está dizendo assim: alegrai-vos sempre no... Alegrai-vos sempre no... Aí ele está dizendo assim: olha, não andeis ansiosos por motivo algum. Por motivo... Tá, então quando ele diz por motivo algum, pelo amor de Deus, eu sei que todo mundo tem suas dores. Eu não quero passar nem como grosseiro ao falar, ao utilizar essa fala, no sentido pejorativo. Mas tem muitas pessoas que, quando a gente entrega uma palavra dessa, quando fala assim: você não pode ficar ansioso, meu irmão, confia no Senhor. Você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu sinto. E a Bíblia está dizendo assim: não fiqueis ansiosos por motivo algum. Quando ele fala por motivo algum, ele engloba tudo. Independente da dor que você passou, do motivo que você viveu, aquela dor que provocou na sua vida aquele sofrimento, o Senhor está dizendo assim: olha, não vale a pena entregar o teu coração a essas coisas. Não vale a pena você entregar o teu coração a esses momentos de dores, a essas coisas que aconteceram. Confia no Senhor. Ele está dizendo assim: não andeis ansiosos por motivo algum, antes, pelo contrário, seja as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas e ações de graça. O que ele está dizendo? Olha só, para você não ficar ansioso, você tem que orar, e orar muito. Para você vencer a ansiedade, você tem que orar. Todas as vezes, a gente que pastoreia, sempre tem ovelhas, e muitas ovelhas que chegam a nós, e não só da igreja, do rebanho, pessoas de longe, pessoas que a gente encontra que confia no nosso ministério. Pastor, o que eu faço para lidar com isso daqui? E problemas, irmãos, às vezes sério, problema de ódio, raiva, porque me fizeram isso. Pastor, como é que eu faço para vencer isso aí? Então você vai orar, chama o nome da pessoa, perdoa essa pessoa na oração.
Fala assim, eu quero perdoar fulano de tal, fez isso comigo, isso está me provocando nisso, eu quero perdoar essa pessoa. Porque, irmãos, o perdão, quando você libera o perdão, não é porque a pessoa merece, não. É porque você não quer viver ansioso, porque você não quer viver triste, porque você não quer viver debaixo de ira, de cólera, de raiva. Sabe por quê? Porque a gente entende que nós é que temos que cuidar do nosso templo espiritual, nós somos casa de Deus. E ele está dizendo aqui, olha, pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplica. Então eu preciso criar o hábito de orar. Eu preciso criar o hábito de orar. Claro, a igreja vai orar por você, os irmãos vão orar por você, o pastor vai orar por você, mas você precisa criar o hábito de orar. A intervenção da igreja orando é uma coisa, e quando você ora é outra coisa. Porque se você estiver com raiva, se você estiver triste, se você estiver angustiado, magoado, eu posso orar por você, para Deus te abençoar, para Deus te dar força, mas para você liberar o teu coração e ter paz, é você que vai ter que perdoar. Então a oração que eu vou fazer, ela não vai influenciar nisso. A oração que eu vou fazer é para te dar força, para que você possa vencer essa barreira e orar para que o Senhor te abençoe e você consiga liberar o perdão. Então aqui está dizendo, não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas em ação de graça. E a paz de Deus, aí é um mistério. Aí ele continua no versículo 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o quê? O vosso coração e os vossos pensamentos. Entendeu? As coisas que acontecem à tua volta, a intenção do inimigo é fazer o quê? Atacar o teu coração. E esse coração não é esse músculo aqui não, quando a Bíblia fala coração, não é esse músculo aqui que bombeia sangue não. Quando a Bíblia se refere a coração, está falando a sede dos sentimentos, que é a nossa alma. Você entendeu agora? Então as coisas que acontecem à nossa volta, que o inimigo entra na situação para ferir. A primeira coisa que ele quer ferir é a tua alma. Para quê? Você sentir raiva, sentir tristeza, sentir dor. Entendeu? Após ele conseguir dominar o teu sentimento, logo depois ele domina a sua mente. Por isso está dizendo aqui, se você orar e você declarar diante de Deus tudo o que está acontecendo, se você estiver sempre levando ao Senhor, aí a paz que excede todo entendimento vai guardar o quê? O teu coração e o teu pensamento. Mas o porquê que os nossos pensamentos não são guardados, nem o nosso coração, os nossos sentimentos? Porque não oramos. Eu já vivi situações, irmãos, de para perdoar, eu demorar 2, 3 semanas orando e pedindo a Deus força para falar o nome da pessoa que me feriu, pela questão de gravidade. Demorei semanas. Na hora de orar, eu não conseguia falar o nome. Aí chegou um dia que eu consegui, eu falei assim, eu quero perdoar essa pessoa que fez isso. Quero perdoar, Senhor, eu quero ficar livre. Porque quando você é ferido, quando alguém te faz alguma coisa e te fere, a ferida fica em você, meu irmão. Isso você só pode ser curado, você só pode ser sarado, se você entender isso e fizer o quê? Liberar. Esse é o processo de crescimento. Isso não quer dizer que quem te fez alguma coisa teve razão em fazer, por isso você perdoa porque ela mereceu, não. Quem te fez o mal, aleluia, não está merecendo que você vai lá e perdoe, não. Mas quando você bota o joelho no chão e fala assim, eu quero perdoar essa pessoa, é você que fica livre. Quem está entendendo, diga amém. É você que fica livre. Acaba o problema. Acaba o problema, aquela dor, ela some da tua alma.
E aí os teus pensamentos começam a ser cuidados pelo Senhor. Deus está dizendo assim: toda vez que você liberar o perdão, toda vez que você abrir o teu coração e se comunicar com Deus sobre o que você tem passado e vivido, o Senhor vai proteger o teu coração, vai proteger o teu pensamento. Por quê? Existe um problema, irmãos, que acontece. Para essa questão aqui acontecer, inicia-se como? O inimigo ataca você na sede dos sentimentos, na alma. Para quê? Para que tu fique pensando sobre aquilo. E quando você fica pensando sobre uma situação de que alguém que te feriu, que te fez mal, você já notou que você tem dificuldade de dormir? Já notou? Que quando você acorda, parece que tu nem descansou. Já notou que acontece isso? Parece que tu nem descansou. Quando você acorda, você dorme e não consegue dormir direito, e quando você acorda, você parece que nem dormiu, nem descansou. Por quê? Porque existem questões que aqui dentro fica assim, ó. Parece que nunca vai se resolver. Mas por quê? Porque não se lançou diante de Deus, porque não foi para o joelho, porque não falou. Porque, irmãos, é diferente também, irmãos, né? Daquilo que as pessoas que não têm entendimento, que faz até oração de feiticeiro, né, irmão? Oração de feiticeiro. Que quer que Deus vai lá e prove para a pessoa, vai lá e cobre, que faz aquilo outro e tal. Irmãos, Deus não ouve esse tipo de oração. Mas o diabo gosta, porque ele sabe que quem utiliza esse tipo de ferramenta está ferido e não liberou perdão. É brecha para ele entrar. A Bíblia fala, sabe o quê? Quando o Senhor estiver julgando ou executando o juízo sobre o ímpio, não alegre o teu coração. Olha como é sério. Para que a mão do Senhor não se retire dele. Você entendeu? Então Deus não está preocupado em te agradar, em dizer assim, ó, vou cobrar para tu saber que eu estou contigo. Não. Não. Porque se Deus seria, que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse? O nosso problema somos nós que temos que resolver. Existem problemas, aleluia, que nós precisamos enfrentá-los de frente, ir para a guerra, ir para o joelho, ir para a oração. Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, eu perdoo. Fez uma vez, fez duas, fez três, eu perdoo. Fez 4, 5, eu perdoo. Diariamente eu estou perdoando. Sabe por quê? Porque se eu não perdoar, eu também não sou digno de ser o quê? Perdoado. Qual é a oração de Jesus que ele ensinou? Perdoa as nossas, assim como nós. Se ele está dizendo o quê? Aquele que anda com Cristo e parece com Cristo, ele deve perdoar diariamente. Para quê? Para que Deus também possa perdoar as nossas ofensas. Eu não posso ser perdoado por Deus se eu também não perdoar. Agora entenda uma coisa. Perdoar não quer dizer que você concordou com o que a pessoa fez contigo, com o mal que ela te causou. Você não está concordando com aquilo, mas é porque você quer ficar livre do mal. E quando você coloca diante de Deus e perdoa, sabe o que acontece? Deus entra como juiz. Você entendeu? Deus entra como juiz. Porque o maior perigo, irmãos, que nós sofremos é de pedirmos para Deus cobrar. Deus faz justiça, cobra. Irmãos, é um problema muito sério isso. O pregador deu uma pincelada nisso na quinta-feira passada aqui na mensagem. Sabe por que é um problema muito sério? Porque Deus é o justo juiz. Digamos que alguém te fez alguma coisa. As pessoas fazem as coisas de graça. Então, se Deus é o justo juiz, ele vai pesar na balança se você fez alguma coisa para causar aquilo que a pessoa está fazendo. Mas eu acho que não tem nada a ver o que eu fiz. Você acha uma coisa, e Deus pesar na balança e dizer se é certo ou não é certo o que tu fez é outra. Então, cada um entende de acordo com a sua ótica. Você entende o mundo de acordo com o que você vê a vida. Mas Deus, ele vê do alto e ele tem uma balança na mão.
E aí que está o mistério. É por isso que nós devemos o quê? Perdoar, liberar o perdão, orar, colocar diante de Deus, porque Ele é o justo juiz. Porque se você colocar diante do Senhor, aleluia, a sua vida e liberar o perdão, você está dizendo o seguinte: Senhor, independente do que fizeram comigo, Senhor, eu quero liberar. Por quê? Porque eu sei que o Senhor também me perdoa. Porque eu também tenho falhas. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu hoje, né? Eu estava saindo de casa para vir para a igreja, aí o irmão Paulo estava saindo com a família, né? E aí eu saí no portão, aí, a paz, e fechei o portão, e aí estou ouvindo. Aí o irmão Paulo não ouviu, não foi, Paulo? Aí não ouviu. Pastor, não vai falar comigo não. A esposa dele falou assim: ele já falou contigo, você que não ouviu. É mais ou menos assim, talvez se ela não estivesse perto, ele poderia imaginar 1001 coisa. Entendeu? Já pensou se ele vai lá orar e falar assim: ei Deus, o pastor não falou comigo, cobra ele. Aí a balança de Deus. Porque ele não percebeu, ele não ouviu. De repente tá, né, a mente estava em outro lugar. Ele estava pensando na rua, né? Que logo depois a rua tá bonita, tá todo metido, nem chegou o asfalto ainda. Ele bota a cadeirinha dele lá e fica assim: chega logo o asfalto, né? Todo metido, glória a Deus. Mas eu estou dando um exemplo simples, irmão. Estou dando um exemplo simples de coisas que acontecem na nossa vida para a gente entender que nós também não somos, né, o anjinho, sabe? Não. Nós também temos as nossas mazelas. Como ser humano, nós também temos falha, nós também erramos. E precisamos entender isso, que nós não somos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. Deus está nos aperfeiçoando, Deus está nos transformando. A Bíblia, irmão, é muito clara sobre isso. Então a questão dos relacionamentos, aquilo que acontece à nossa volta, vai provocar em nós sentimentos e vai provocar em nós pensamentos. Então, para o sentimento não ser ruim e o pensamento não tirar a minha paz, a minha alegria, eu preciso orar, eu preciso colocar diante de Deus essa dor que eu estou sentindo, eu preciso colocar diante de Deus isso que aconteceu, aleluia, não para que Deus venha cobrar nada não, irmãos, é para perdoarmos, para termos paz, porque no céu ninguém vai entrar magoado, ninguém entra no céu magoado, ninguém entra no céu magoado, não tem jeito. Então a gente vai precisar liberar o perdão. Então no mundo que nós vivemos com seres humanos, e seres humanos não são perfeitos. Acontece no trabalho, acontece em tudo quanto é lugar. Problema, porque onde tem ser humano, tem problema, tem questões a ser resolvidas. E aí, continuando na leitura, ele continua assim: a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Para quê? Para que você não tenha ansiedade e perca a sua paz. Tem situações, irmão, que a gente perdoa, e quando você perdoa, tu esquece, sabia? Tu esquece. Você esquece. Olha, quando você perdoa, você pode passar pela pessoa onde for que você não tem sentimento nenhum ruim dentro de você sobre a pessoa. Independente do mal que a pessoa te fez, porque tu perdoa de verdade. E às vezes tu nem lembra nem da pessoa, tu só vai lembrar da pessoa quando vai ver a pessoa. Mas quando a pessoa não perdoa, irmão, é dia e noite pensando no outro. É dia e noite pensando na pessoa, falando da pessoa, argumentando sobre a pessoa. Então tudo que olhar para a pessoa vai procurar sempre achar na pessoa alguma coisa para quê? Para ter como questionar. Simples. Então quando nós aprendemos e liberamos o perdão, acabou, meu irmão. O meu pensamento está cativo em Cristo. Eu entendi isso, e se eu entendi isso, eu tenho paz, eu tenho um bom sono, tenho uma boa noite de sono, eu tenho uma vida tranquila, eu não descarrego sobre o meu próximo a dor que eu estou sentindo. Por quê? Porque eu aprendi a depositar no Senhor, colocar diante de Deus. Você vai para a oração, você ora, bota teu joelho no chão e fala: Deus, está acontecendo isso. Tem pessoas, irmãos, que vivem a vida toda infeliz, mas não é porque todo dia tem gente fazendo mal a ela, não. Às vezes são situações que aconteceram, às vezes na infância, na juventude,
no primeiro relacionamento que teve, sentimental, e aquilo arrebenta o resto da vida da pessoa. Por quê? Porque ela não perdoa e fica tudo lá. Teve uma vez que eu orei por uma pessoa e a pessoa falou assim: pastor, eu preguei sobre perdão, e a pessoa falou para mim assim, depois do culto: pastor, como é que eu faço para perdoar uma pessoa que já morreu? Porque eu me sinto mal por coisas que eu vivia, que aquela pessoa e tal, sei que é. Eu estava explicando, você precisa liberar o perdão. Você fala: Senhor, tudo que aconteceu na minha vida, chama o nome da pessoa e fala: fulano de tal, já não está mais entre nós aqui, mas eu quero perdoar tudo aquilo que aquela pessoa me fez. E não é porque a pessoa merece, não. Porque tem gente, irmão, desculpa o termo aqui, tá? Deus me livre de ser grosseiro, mas que nasce ruim, morre ruim, que não quer mudar. Não quer mudar. Faz o mal e parece que tem prazer em fazer o mal. Então, quando você libera o perdão, não é porque a pessoa está merecendo, é porque você quer ficar livre, é porque você quer servir a Deus, é porque você quer ter paz, é porque você quer ter uma vida plena, é porque você quer ter uma vida abundante no Senhor. Você sabia, irmãos, que até a oração ela é interrompida? Deus não ouve a oração se a gente estiver com problema? Deus não ouve. Então não adianta, não, porque eu sou crente de oração, mas está com problema e não resolve, irmão. Não adianta, a oração não vai subir. Deus não ouve. Sabe por quê? Deus pesa na balança. Está entendendo o que eu estou falando? Porque se Deus ouvir, Ele vai botar vai botar você, vai botar a gente na balança. Como é que é? Ah, é mesmo? Então vem cá, vou começar por você, já que tu está me chamando. Eu sou o justo juiz. E aí, irmão, o negócio fica sério. Daí tá, irmãos, o porquê que nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus, nos humilharmos diante do Senhor e reconhecer todos os dias que precisamos mudar, porque nós não somos perfeitos. E eu estou dizendo isso não é para colocar ninguém em baixa autoestima, não, ou até eu, não, rapaz, não é baixa autoestima, nada disso não. Eu só reconheço que eu sou humano. E o que eu quero deixar claro é o seguinte, que assim como alguém que está à sua volta, que erra contigo, também é humano, você também é. Você também tem as suas falhas, você também tem os seus erros. E vou te falar uma coisa, tem erros que às vezes cometemos e as pessoas que estão próximo de nós não falam nada, mas sente. Então a gente acha que não tem erro, por quê? Porque as pessoas não chegam e falam qual é o erro. Às vezes por amor. Tem pessoas que às vezes não vou falar não, senão vai magoar. Não vou falar não, senão vai entristecer. Mas a outra pessoa fala tudo. Então o que nós precisamos entender? Eu preciso levar para a oração tudo aquilo que eu estou vivendo. Eu preciso levar para a oração tudo aquilo que eu estou passando. Eu preciso colocar diante de Deus, aleluia, tudo aquilo que eu estou vivendo. Para quê? Para Deus limpar o meu coração, para que o inimigo não domine a minha mente. E quando Deus limpa a sua mente e limpa o seu coração, as dores do que aconteceu você não tem mais. Você fica liberado para recomeçar. É como se fosse começar do zero. Mas sabe qual é a nossa preocupação? Aí entra o nosso orgulho. Ah, porque se eu for perdoar, o que os outros vão achar? Que o que fizeram comigo tinha razão? Porque isso é orgulho. Então, irmão, isso é o ser humano. Isso, nós como ser humano. Irmãos, você não tem noção quanto eu lutei para tirar isso da minha vida. Porque como ser humano, a gente quer. Temos o nosso orgulho. Então a gente tem dificuldade de perdoar. Eu fiquei 3 anos para perdoar meu pai, por causa de um problema na época da adolescência. 3 anos sem falar com ele e não queria perdoar. E para eu perdoar, minha mãe teve que falar muito no meu ouvido, me orientar muito: meu filho, Deus tem uma obra na tua vida. Você ainda é um jovem, mas olha, como é que vai ser a obra de Deus na tua vida se você não perdoar? Como é que Deus vai completar a obra na tua vida se você não perdoar? Até um dia que Deus preparou, eu perdoei, liberei o perdão. E acabou aquele problema. Há pouco tempo atrás, a gente conversando, ele falou sobre as coisas novamente ali. Eu falei: pai, esquece aí, já passou. Você não existe mais não, está perdoado, em nome de Jesus. Isso aí não
Deus permitiu que essas coisas acontecessem para eu crescer e entender um pouco mais. Irmão. Porque no mundo, outrora, irmãos, se alguém me ferisse, era assim, acabou, uma vez só, nunca mais, acabou, não dava oportunidade para ferir de novo. No mundo é assim. A gente ainda diz aquela frase assim, eu não dependo de você para nada, não é assim? Mas as coisas acontecem bem diferente do que muitas das vezes a gente fala, irmãos. Porque a gente não sabe o que tem reservado para nós na nossa vida. Então, nós precisamos liberar o perdão, nós precisamos entender que tudo que acontece à nossa volta, o nosso adversário está querendo acessar o quê? As nossas emoções para controlar a nossa mente. Concluindo, caros irmãos, verso 8: absolutamente tudo o que for verdadeiro. Presta atenção. Como é que ele começa agora a nos dar a dica de em que nós temos que pensar. Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que for honesto. Tudo que for justo. Tudo que for puro. Tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Você entendeu? Espera aí, então eu tenho que mudar os meus pensamentos. Por que eu só estou pensando coisas negativas e coisas ruins? Por que eu só penso na dor? Por que eu só penso na dor? Eu vou te dar um exemplo. Alguém vai te machuca. Te machuca. Aí a sangra no lugar que machucou. Não é verdade? O que acontece no dia seguinte? No dia já no mesmo dia que sangrou ali, você limpa, logo depois começa a sair uma secreção, não é? Né? Aquelas células que vão começar a regenerar. Olha só, irmãos, ela começa a regenerar aquela parte que foi ferida, não é? No dia seguinte cria-se uma casca, não é isso? Aquela casca é para proteger o que está acontecendo embaixo. Quando aquela casca sai, uma semana no máximo, a pele já está reconstruída. Então já foi curado daquela ferida que te fizeram, né? Mas por que ainda a gente continua sentindo raiva de quem feriu a gente se na carne já fomos curados? Você entendeu? Porque a gente não aceita que aquela pessoa nos feriu. Porque levamos aquilo para a nossa alma. E aquilo vai para a nossa mente. E nós começamos a pensar sobre aquilo dia e noite. Aí você perde noite de sono. Aí você perde a tua paz. Aí você perde a tua alegria. No teu trabalho você fica distraído. Aí no teu trabalho daqui a pouco começa a acontecer problemas. E você começa a achar que aquele problema agora gerando outro. Você começa a entrar em pânico. Por quê? Porque lá no começo do problema não foi tratado. Eu preciso fazer o quê? Se eu fui ferido, aleluia, com as situações que acontecem à minha volta, eu preciso ir para o joelho, levar para a oração e falar ao Senhor, estou aqui, eu quero perdoar, eu quero liberar o perdão. Não importa o tamanho da dor, o perdão é o remédio para você receber a cura. E ele continua dizendo, olha, você precisa pensar em coisas boas, só pense em coisa ruim. Porque, irmãos, quando alguém te fere, você começa a pensar só naquela pessoa e você foca em tudo que é negativo. Então você fica, mesmo que tu não ache, você provoca para aquilo acontecer. Ah, pai, tá vendo aí? Tem razão. É isso. E você está esquecendo de você. Está esquecendo de você. Porque você quer provas que aquela pessoa é ruim, que aquela pessoa é má. Quer dizer que a ferida continua em você.
Então Deus está me chamando e te chamando ao arrependimento. O Senhor está me chamando e te chamando a voltar, a conversar com Ele, a falar com Ele. Deus, está aqui meu coração. Eu não quero viver angústia, eu não quero viver dor, eu não quero viver raiva, eu não quero viver ira. Eu quero viver em paz contigo. Porque se alguém me fez o mal não está em mim, o mal está em quem me fez o mal. Eu apenas fui o alvo. Quem está entendendo? Talvez você tenha sido só o alvo, mas o mal não está em você. Você não precisa aceitar o mal. O que é aceitar o mal? Permitir que aquele mal que foi feito se aloje em você e você passa a viver o mesmo sentimento que a outra pessoa que te fez o mal está sentindo. Porque quem fez o mal só tem o mal para dar. Só tem o mal para dar. Então, se eu ficar pensando, irmãos, no próximo, no ser humano que está me fazendo mal, eu vou viver uma vida de angústia, vou viver uma vida tribulada, porque onde a gente passa tem ser humano, que às vezes você passa, nem percebe, mas te olha com o olho torto de cima e embaixo, e você nem viu, você nem percebe. Tem gente que te acha metido e não te conhece, nunca bateu um papo contigo, não sabe nem quem você é. Tem gente que acha que você é melhor do que os outros, acha que você acha que é melhor do que os outros, mas não conhece nem a tua história, não conhece a tua vida, não sabe, às vezes, talvez que você seja uma pessoa até simples. Mas o mal está em quem? Aí você não precisa aceitar esse mal em você. Perdoe. Libere o perdão. Porque, irmão, todos nós temos razão. Todos nós temos razão, né? E todos nós sempre queremos estar com a razão. Eu te pergunto, quem tem razão é feliz? Normalmente quem tem razão não é feliz, porque a gente quer ficar indo atrás. Não, tem razão. Eu tô por cima, é o que? Tá vendo aí? E com isso a gente fica, irmão, sofrendo, apanhando e sofrendo. Irmão, não quero ter razão, eu quero ter paz. Não quero ter razão, eu quero ser feliz com Cristo. Então eu faço o que, Senhor? Eu não estou aqui para colocar o Senhor, né, para julgar ninguém, cobrar ninguém. Eu só quero ter paz. Por quê? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí ele continua dizendo que essa paz que a gente tem que seguir, se possível for. Ele diz, se possível for, tenha paz com todos, porque nem sempre é possível você ter paz. Que existem pessoas que não querem ter paz, que ela não quer ter paz. Então, se ela não fizer da tua vida um inferno, ela não se sente feliz, porque o mal está nela. Porque na realidade é o grito da alma dela, é a dor que ela sente pelas infelicidades da vida dela. E ela quer dividir isso com alguém. Então, se ela não provocar dor em outro, ela não se sente bem. Mas até essas pessoas são dignas de perdão. Por quê? Porque Deus está querendo tratar com elas, e muitas das vezes elas fecham o coração para entender o que o Senhor está falando, o que o Senhor está dizendo. Perdoe, meu irmão, perdoa, minha irmã, entrega na mão do Senhor, aleluia. Não leva isso para a tua vida, não. O Senhor não sabe o que falaram, irmão. Você não sabe o que fizeram, irmão. Não tô dando razão para o mal que te fizeram. Estou dizendo para você, não vale a pena você dormir e acordar pensando em quem te fez mal. Aleluia. Pensa em Deus, pensa nas coisas que Deus tem proporcionado para você. Amanhã é outro dia, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amanhã é um novo dia. Levanta, aleluia, toma um banho, dá aquela escovada no dente, né? Se não tem dente, bota lá o... Como é o nome daquele negócio que bota, que é igual dente? Dentadura. Bota a dentadura no vinagre, irmão. Não taca na boca de novo e sai Bota no vinagre de maçã, que é mais naturalzinho, né, irmão? E sai branquinho. De vez em quando eu escovo meu dente com vinagre de maçã. Aí sai branquinho, irmão.
Não tem porquê eu ficar carregando o que é de ontem para hoje. Amém, não amém, irmão? Quando você, antes de dormir, tu dá uma escovada no dente. Por quê? Tu jantou. Não tem porquê você dormir com o gosto da comida na boca, né, irmão? Porque quando acorda no dia seguinte, Deus me livre. Jesus, a barata voa, passa por cima, o rato passa do lado. Que tem que, né, irmão? Você não pode carregar para o outro dia a dor que você vive. Eu estou dando só um exemplo. Você não pode carregar para amanhã a dor que foi ontem. Meu Deus, Senhor, eu quero viver coisas novas. Então, para eu viver coisas novas, eu preciso deixar a dor que me fizeram para trás. Senhor, eu quero viver novidade. Eu quero, aleluia, que tudo se faça novo na minha vida. Eu estou entregando em tuas mãos a minha vida, o meu pensamento, os meus sentimentos. Brinda, Senhor, o meu coração. Às vezes a gente tem que orar assim. Teve uma vez que eu orei no monte e falei, Senhor, brinda meu coração, Senhor. Porque tem coisas, irmãos, que outrora não passava batido. Não passava. Mas nós não somos uma nova criatura? Senhor, coloca teu escudo no meu peito, Senhor. Porque eu não quero ser ponte. Eu não quero ser ponte, eu quero viver bem contigo. Eu quero, quando chegar a hora de eu me encontrar com o Senhor, estar com a minha mente sã, limpa, meu coração puro. Eu tenho que estar preparado para o dia do Senhor. Eu tenho que estar preparado para o dia que o Senhor vai me recolher, me chamar. Não sei se vai ser no arrebatamento, eu não sei se vai ser de outra maneira, não sei como vai ser, irmão, mas eu tenho que estar bem. E como que eu vou entender isso? Eu preciso hoje, agora, e colocando tudo no devido lugar. Aí o inimigo fica à volta tentando acabar com a tua vida, irmão, acabar com a tua graça. No verso 9 diz assim: tudo que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Quem mais passou traições e abandono igual Paulo? Que é Paulo que mandou essa carta. Tantas e tantas situações, irmão. E não é fácil não. Então deixa eu falar uma coisa para você. O mundo não acabou não, viu? Tá? Bom, se Jesus não voltar amanhã, até amanhã o mundo não acaba não. Fica tranquilo. Deixa Deus te reestruturar. Deixa Deus fortalecer, sabe, a tua alma. Deixa Deus cuidar de você. Começa a entender, irmãos. Entenda isso. Se alguém te faz o mal está em quem te fez o mal. Não permita que esse mal more em você. Lembra da ferida? Eu dei o exemplo do machucado. Você se machucou, alguém te machucou. Gerou uma ferida. Sangrou, não sangrou? Doeu, não doeu? Mas no dia seguinte já não está doendo tanto. Daqui a pouco deu a casca, regenerou a pele. O problema é o que fica na alma. Eu não aceito que me machucou. Irmãos, não precisa você ficar ruim, mal, igual o outro. Perdoe. Não é porque o outro merece, é porque você precisa ser curado também na alma, para que a tua mente descanse, para que você não fique com a tua mente perturbada. Perdoe. A felicidade de sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. A felicidade de sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Fala para o teu irmão assim: a qualidade da sua vida, da felicidade, depende dos seus pensamentos. E é uma verdade, irmãos. Sabe, quando a gente começa a ficar pensando sobre todas essas coisas, a gente perde qualidade de vida. Eu vou te fazer uma pergunta. Tem quanto tempo que você não ouve os passarinhos pela manhã cantando? Tem quanto tempo? A gente mora praticamente numa área rural, né? Mas às vezes estamos tão atribulados que a gente sai e volta e parece que os passarinhos não existem mais. De vez em quando eu saio no meu quintal, vou para debaixo das árvores,
E fico vendo eles passando por lá e cantando. De vez em quando eu faço até uma live gravando eles cantando. A gente deixa de desfrutar de coisas simples que Deus fez, porque angústia, sabe? Ira, raiva, corre da vida, se entrega. Irmãos, é terrível. A gente deixa de viver, irmãos. Às vezes você tem até uma pessoa... Irmãos, ó, em nome de Jesus, eu estou entregando um rolo aqui na mensagem, tá? Às vezes você tem pessoas boas ao seu lado, mas você consegue estragar o bom relacionamento por causa desses problemas, por causa dessas coisas. Às vezes você tem pessoas que é teu amigo, mas você começa a ver até como teu inimigo, e você estraga relacionamentos. Uma vez eu orei sobre algo, eu falei assim: Senhor, não deixa, Senhor, sair do meu coração esse sentimento bom que eu tenho. Que às vezes a ferida é aberta, 1, 2, 3, 4, está sarado, já vai lá e tu de novo. Jesus. Mas o mal está na pessoa, não pode estar em mim. Eu falei: Senhor, eu não aceito isso. Eu falei com o Senhor no monte: Senhor, eu não aceito, Senhor. Me ajuda a lidar com essa situação. Para vencer, porque às vezes você até admira, tem uma admiração especial pela pessoa, e a pessoa te causa tanto mal, que aquela admiração vai indo embora. Isso acontece, irmão, eu estou dando exemplo, né, de coisas que eu já vivi e venci, para você ter ideia que isso acontece em relacionamentos, onde tem pessoas, se lidar com pessoas. Às vezes acontece dentro de casa, entre marido e esposa. Às vezes acontece entre parentes. Às vezes tem um parente que você olhava para aquela pessoa e admirava muito aquela pessoa, gostava muito daquela pessoa, mas ela começa a te tratar de um jeito tão ruim, tão mal, que aquela admiração ela começa a ir embora. E você sente que tu fica assim: meu Deus, eu não esperava isso dessa pessoa. Eu não imaginava isso dessa pessoa. Então a admiração vai indo toda embora. E começa a querer vir um sentimento ruim para dominar. É a hora que você tem que perdoar, é a hora que você tem que colocar diante de Deus e falar: Senhor, não aceito, Senhor, eu quero viver em paz, para que a tua mente não fique dominada por causa desses sentimentos. Eu estou dando só alguns exemplos, mas existem muitos outros, vocês já imaginaram um monte aí. Se eu for perguntar, tem vários exemplos de coisas que vocês já pensaram sobre o que eu estou falando aqui. Então, no ano 161 depois de Cristo, o imperador romano Marco Aurélio disse isso: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Eu quero ser feliz? Então tem que ter qualidade, no que eu penso. Se eu só penso em dor, se eu só penso em mágoa, se eu só penso em ira, a qualidade de vida tua vai diminuir. E tudo que tem vida à sua volta começa a ser destruído. Tudo que tem vida à sua volta começa a ser destruído. Então, como eu venço, pastor? Orando. Não procure entender. Tem coisas que não adianta você querer entender, que tu não vai entender. Então, tu tem que perdoar. Senhor, eis-me aqui. Só quero ter meu coração limpo. Eu não sei o que motivou isso, o que está acontecendo, Senhor, mas eu quero perdoar, eu quero ter minha mente limpa, eu quero ter meu coração, quero ter paz, quero ser feliz. Não precisa, irmãos, não precisa viver uma vida triste, de dissabor, não precisa. Você está recebendo uma orientação de Deus pela palavra aqui hoje. Você não precisa de coisas que o mundo às vezes até oferece para poder cobrir aquele buraco que fica na alma. Você não precisa de nada disso. Deus está te dando a direção. Perdoe. E quando fala de perdoar, está falando o perdão, mais uma palavra que é disponibilizar. Partir de você, doar. Doar o perdão, perdoar. E nem sempre quem tu perdoa está te pedindo o perdão, não. Porque isso é parte também de um orgulho nosso, né? Vai ter que me pedir perdão. Irmão, esquece isso. Esquece isso.
Esquece isso, irmão. Viva uma vida de paz, viva uma vida feliz. Seja feliz em nome de Jesus. Eu quero profetizar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Eu quero profetizar a bênção do Senhor sobre a tua família. Eu quero profetizar a bênção do Senhor sobre o teu trabalho. Eu quero dizer para você, meu irmão, que tudo que tu colocar a mão vai prosperar em nome de Jesus. Mas para tudo isso fluir na sua vida, entenda o que você ouviu aqui hoje. Libere o perdão. E não espere que ninguém te peça ou te procure. Libere. Porque isso faz parte do que é bom. Que você tenha uma família feliz, que os seus dias sejam melhores a partir de hoje, que você venha desfrutar amanhã, segunda-feira, que você venha desfrutar de uma segunda-feira abençoada. O que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem não interessa mais. Amanhã já é um novo dia. Nós estamos aqui, irmãos, enquanto estamos aqui, tem coisa que está ficando para trás. Deus está nos dando oportunidade para viver novidade, coisas novas. Você entendeu, irmão? Eu não sei se você vai querer ou se você vai fazer isso, mas se você puder, quando for hoje, quando for 11h59, bota o teu joelho no chão e fala assim: muito obrigado. Porque o que passou vai ficar para trás. Daqui a um minuto é segunda-feira. Senhor, me dá uma semana abençoada nas tuas mãos. Eu quero perdoar todos aqueles que me fizeram mal dessa semana que passou. Eu quero iniciar uma semana abençoada. Comece indo para o teu trabalho, irmão, olhando para o céu e agradecendo a Deus, aleluia, pelo dia. Comece indo para o teu trabalho, olhando para o céu e agradecendo ao Senhor pelo fôlego de vida. Comece indo para o teu trabalho amanhã, olhando para o céu e falando: Senhor, muito obrigado, porque ontem eu ouvi a tua palavra e hoje eu quero viver novidade de vida. Eu não quero mais viver tristeza, angústia, dor. Eu quero viver a felicidade que o Senhor tem disposta para mim, a alegria que o Senhor tem disposta para mim. Porque Deus, Ele quer nos dar paz. Deus quer nos dar alegria, irmãos. Quem fica querendo provocador na nossa vida é o adversário, é Satanás, é o inimigo. E ele fica provocando para ferir a tua alma, para a tua mente ficar turbada. Mas em nome de Jesus eu profetizo que o Senhor vai blindar a tua mente. O Senhor vai blindar, vai guardar o teu coração, aleluia. Mas comece tomando a atitude correta, colocando diante do Senhor as tuas dores. Comece colocando diante do Senhor, porque é dele que vem a vitória. Amém ou não amém, irmãos? Igreja, irmãos, é lugar de pessoas imperfeitas. E nós aqui estamos aprendendo a agradar ao Senhor, aprendendo e entendendo que a nossa vida pode ser melhor se nós ouvirmos a palavra do Senhor e colocarmos em prática na nossa vida. Coloque em prática na sua vida, tá? Não fique buscando, irmão, explicação de nada, sabe? Irmão, se eu vivi daqui para trás, não deu certo, Senhor, a partir de agora vai dar. Eu quero deixar para trás tudo aquilo que me causou dor. Quero viver uma vida abundante na tua presença, em nome de Jesus. As palmas louvam você bem forte. É para Jesus, pode ser melhor, meu irmão.